Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certinho? De novo, eu não avisei que ia ter essa live. Tava aqui meio corrido, não sabia ainda certinho se eu ia fazer ou não. E eu decidi fazer porque tem muito tempo que eu não tô fazendo live aqui. E eu quero aparecer para poder dar uma atualizada nas coisas que foram acontecendo. Então, quando o pessoal vai entrando, eu vou explicar o motivo aí desse afastamento aqui. Então, boa noite, Felipe. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Ayrton. O pessoal vai estar entrando já. E qual que é a ideia, pessoal? Na semana passada eu estava em viagem lá pelo Pará, mais precisamente em Tucuruí, passei também por Marabá. E durante essa viagem eu lembrei que a maioria das mudanças que aconteceram recentemente na minha vida, a maioria não, todas as mudanças que aconteceram, foram fruto ali do período que eu morei no norte do Brasil, lá mais precisamente em Marabá. E durante a viagem eu tive umas lembranças de alguns pensamentos, algumas mudanças de pensamento, melhor dizendo, que eu tive naquela época, mudanças de mentalidade praticamente. E o que eu decidi fazer fruto dessa viagem, fruto dessa mudança que eu tive? De trazer realmente os insights que eu tive na época que eu morava lá, que fizeram que a mudança de mentalidade pudesse acontecer na minha vida e, consequentemente, a mudança de vida como um todo. Quando eu falo muito em relação aos investimentos ou em relação aos outros assuntos, que toda mudança ela começa antes no interior da gente, é justamente essa questão da mentalidade. Todo resultado que você quer buscar, seja nos investimentos, seja em qualquer área da sua vida, antes desse resultado acontecer de forma exterior, vamos dizer assim, né, de forma aparente para outras pessoas, na prática ela acontece antes dentro da nossa cabeça, fruto da mentalidade que a gente tem. E durante a viagem, nesses 7 dias que eu passei praticamente lá no Pará, eu lembrei como que era a minha mentalidade antes, como que era quando eu cheguei lá em 2019 e como ela ficou no final em 2022 e como ela é atualmente. Eu decidi fazer uma série de lives para poder trazer essa mudança, né? Ou seja, como eu pensava antes, o que aconteceu no Pará, o que aconteceu depois que eu comecei a investir, depois que eu comecei a empreender, e principalmente como que é a minha mentalidade hoje, que isso diretamente vai impactar a minha questão financeira, a minha questão dos investimentos, a minha questão de prosperidade, não só em termos de enriquecimento financeiro, mas também em relação à qualidade de vida, a realmente viver por algo que tem ligação com o meu propósito. Então isso tudo vai ser uma sequência de lives que eu vou fazer. Eu acredito que tenha no total umas 15 lives ou 16 no final das contas, e eu quero trazer isso aqui para vocês, para compartilhar esses insights e vocês poderem aproveitar também essas, talvez, né, possíveis mudanças de mentalidade que possam acontecer. E para poder entrar no contexto geral da live, eu queria trazer o porquê que eu fui para o Pará na semana passada, o porquê que eu viajei, e foi principalmente, né, por 3 motivos. O primeiro era aniversário da minha esposa, da Raíssa. A gente foi passar o nosso aniversário lá porque os nossos melhores amigos praticamente, né, os amigos mais próximos dela, os mais antigos também, a maioria está no Pará, espalhados no Pará, mas estão por lá. E a ideia era essa inicialmente, conseguir passar o aniversário perto dos pais dela, perto de alguns amigos dela e poder confraternizar essa data muito importante para nossas vidas. O outro motivo da gente ter viajado era para eu poder conhecer Tucuruí. Tucuruí, para quem não sabe, é a cidade onde a minha esposa cresceu, onde ela viveu grande parte da vida dela. E eu tinha essa vontade de realmente conhecer, vamos dizer assim, as raízes da onde a minha esposa foi criada, a pessoa maravilhosa que ela é, conhecer os amigos de infância, os amigos principalmente da fase de adolescência dela. Eu acho que isso é essencial para um casal, o casal conhecer a origem, vamos dizer assim, um do outro. Então, foi a oportunidade que eu tive de conhecer Tucuruí. Mesmo morando 3 anos no Pará, eu não tinha tido essa oportunidade ainda. Então, a viagem foi também para eu poder conhecer Tucuruí. E também, por último, mas não menos importante, a gente rever alguns amigos. Não só por causa do aniversário dela, mas também outros amigos nossos de Marabá, amigos da igreja que a gente frequentava lá, amigos do trabalho que consegui encontrar também, mesmo passando menos de 2 dias em Marabá. Ou seja, a ida, quando a gente chegou, e a volta, o nosso voo era para Marabá. Então acabou que a gente conseguiu rever poucos amigos, mas conseguimos fazer esse contato. E nessa viagem, eu queria entrar agora realmente na parte do conteúdo, foi quando eu tive um sentimento diferente. Um sentimento que quando eu estava chegando em Marabá, olhando aquelas ruas que eu ficava andando praticamente todos os dias, olhando aquele ambiente, sentindo aquele calor, sentindo aquele ecossistema, vamos dizer assim, lá do Pará,
eu lembrei como que era a minha mentalidade quando eu estava chegando para morar lá pela primeira vez em 2019, quando eu era militar ainda, e a mentalidade que eu tinha naquela época é completamente diferente da que eu tenho hoje, porque primeiro militar, se eu fosse olhar as características que eu tinha como militar, eu era uma pessoa, vamos dizer, muito certinha, não vou dizer limitada em termos de conhecimento, mas limitada em termos de sonhos, vamos dizer assim. Porque eu já tinha um plano de carreira definido, eu já tinha certinho as datas dos cursos que eu ia fazer, as datas das promoções que eu teria a ter. Tudo era muito organizado e, consequentemente, fruto dessa organização, acabou que eu comecei a pensar apenas naquele aspecto da minha carreira, da minha profissão. Eu não conseguia pensar em coisas fora disso, não que eu não conseguia pensar, eu não era estimulado a pensar, eu não era estimulado a tentar, às vezes, ter pensamentos fora da caixa, vamos dizer assim, porque o ambiente ele é feito, ele é propício para isso, entendeu? Então, quando eu cheguei em 2019 lá em Marabá, eu tinha essa mentalidade, eu vou chamar de limitada, dentro desse conceito que eu já expliquei para vocês, e durante a minha estadia em Marabá, eu fui tendo várias oportunidades, principalmente durante a pandemia, quando fechou tudo em relação a comércios e coisas do tipo. Eu comecei a estudar muito em casa, ler muitos livros, comecei a abrir a minha cabeça para várias outras formas de pensar, novos conhecimentos, novas formas de trabalhar também, coisas do tipo. E em 2022, quando eu saí do Pará, quando eu me mudei de Marabá, eu já tinha uma mentalidade completamente diferente, completamente trabalhada dentro de outros princípios, dentro de outro tipo de educação que eu nunca tinha travado contato antes. E eu vou chamar esse tipo de mentalidade de uma mentalidade um pouco mais próspera, não no sentido financeiro, mas no sentido de buscar um crescimento fora das áreas de conforto, vamos dizer assim. Tá? Acho que essa era a principal diferença que eu posso deixar em relação à mentalidade. Antigamente, a minha mentalidade como militar era tentar crescer dentro do próprio ambiente. Então, fazer cursos dentro do Exército, talvez pensar em especializações dentro do Exército, tudo dentro pensando na carreira. Quando eu comecei a abrir um pouco mais o horizonte para outros conhecimentos, eu comecei a buscar especializações fora dessas áreas. Comecei a buscar outro tipo de crescimento e isso agregou em diversas outras áreas da vida e foi a base que eu tive para depois pensar numa transição de carreira. Mas é justamente essa mudança de mentalidade que eu quero passar nessas lives. E não com a finalidade da pessoa chegar e fazer uma transição de carreira, nada do tipo. A ideia principal é mostrar como que essa mudança de mentalidade teve origem no fato de eu estar investindo meu dinheiro, ela teve origem no fato de eu começar a entender muito sobre finanças, muito sobre investimentos, e como que esse conhecimento acabou mudando todo o rumo da minha vida depois de alguns anos que eu comecei a investir. Então essa que é a ideia principal dessas lives, e eu não conseguiria nunca trazer isso tudo numa única live. Se eu fizesse talvez 2 dias de treinamento em palestra, eu conseguiria passar esses insights e essas mudanças que eu tive durante esse tempo que eu passei lá. Mas como é impossível fazer isso tão rápido, eu decidi fazer uma série de lives que eu vou trazer tudo que eu tive de insights, de mentalidade, de investimentos, o propósito que eu comecei a colocar na minha vida e eu comecei a trabalhar principalmente aqui no meu Instagram. E eu vou trazer isso nas próximas 2, 3 semanas, que eu acho que vai ser o suficiente, em torno de 15 a 20 lives que eu devo fazer. Tá? E como que aconteceu esse despertar, vamos dizer assim, né? Como que começou toda essa questão de uma mentalidade um pouco mais próspera e um pouco mais acelerada em diversos fatores. Eu quero explicar como que aconteceu. E todo crescimento, vamos chamar assim, ele começa movido por 2 grandes forças. Ou uma, ou outra, ou até mesmo as duas. E o que move normalmente o crescimento? Eu posso pensar que, na maioria das vezes, o desconforto faz a gente querer crescer, a gente querer evoluir, a gente querer realmente ter resultados diferentes. Ou então, um sonho muito grande faz a gente também correr atrás aí de um crescimento fora do normal. Então, essas são as 2 grandes forças que podem gerar grandes mudanças na nossa vida. E a primeira delas que eu queria trabalhar com vocês é a questão do desconforto. E quando eu falo sobre esse desconforto, eu gosto de fazer uma analogia com musculação. Então, quem me conhece da época do Rio Grande do Sul deve lembrar que eu era fissurado por musculação, fazia uma dieta muito certa, estava todo dia, 2, 3 vezes por dia na academia às vezes. Eu realmente me dedicava muito a essa área e eu entendi naquela época que se eu quisesse ter um corpo
um corpo forte, um corpo definido, eu tinha que desgastar o meu músculo, eu tinha que fazer exercícios, romper as fibras que a gente falava, né? Aquela famosa frase do no pain, no gain. Eu tinha que tentar, de alguma forma, chegar a uma exaustão, uma fadiga muscular, para que depois que eu rompesse as fibras musculares, elas, no momento de descanso, no momento de, vamos chamar assim, de uma reconstrução, elas se tornassem cada vez melhores e mais fortes para aguentarem essa sobrecarga de exercícios que eu estava dando nos exercícios de musculação. Então essa que era a ideia principal naquela época em relação ao crescimento muscular. E hoje em dia eu não faço mais a musculação igual àquela época, hoje eu pratico mais o CrossFit. E o CrossFit é praticamente a mesma coisa, eu tenho que levar o meu corpo a níveis exaustivos de cansaço, eu tenho que realmente dar uma sobrecarga para que o mesmo mecanismo aconteça. Eu tenha muita fadiga, o meu corpo se recupere, ele vai se recuperar ao nível maior do que ele era anteriormente. Então essa é uma forma que a gente pode acelerar o nosso crescimento, causando um desconforto. E tem pessoas também que conseguem buscar uma prosperidade, um crescimento maior, porque elas têm um sonho muito grande. Às vezes é alguma ambição, tá? Às vezes ela simplesmente está correndo atrás de uma grande prosperidade para a vida dela. E vai ter uma live exclusiva que eu vou falar sobre ambição. Muita gente acha que a ambição é ruim, só que eu tenho uma visão completamente diferente disso. Só que também isso é um assunto para pelo menos uma única live, então não vou mencionar isso aqui agora. Mas tem pessoas que são movidas por um grande sonho. E essas que são movidas por um grande sonho, elas também conseguem ter grandes resultados quando elas buscam esse crescimento, quando elas buscam essa prosperidade. E no meu caso, se eu fosse pensar como que eu cheguei no Pará, eu estava meio que num meio termo entre os dois. Eu estava com um desconforto grande em relação à parte financeira, não em relação à minha parte financeira, mas sim em relação a uma parte financeira da minha família. Eu explico isso bastante em outras lives, eu explico bastante isso em algumas palestras que eu dou, tanto presencialmente quanto online. Mas eu estava com esse desconforto financeiro e eu pensava, se eu continuasse tendo as atitudes que eu tinha quando eu me formei, as atitudes que eu tive nos primeiros anos como oficial do Exército, eu continuaria tendo os mesmos resultados. Ou seja, não eram resultados ruins, eu não tinha dívidas, eu não estava devendo milhares e coisas assim, eu tinha financiado um carro que eu quitei, eu estava olhando talvez ali muitas viagens, comprando roupas e coisas do tipo, mas eu não tinha dívidas e eu também não tinha investimentos. Então, final ali de 2019, praticamente, 2018 para 2019, já comecei a ter bastante dinheiro, fruto aí da mudança que eu tive pro norte do Brasil. Então, eu peguei transferência, tinha títulos públicos, comecei a criar uma carteira de investimentos, começou a ficar bem interessante. E quando eu me toquei que eu estava começando a ter uma prosperidade financeira por causa do que eu estava estudando de investimentos, eu percebi que para tudo que eu quisesse ter uma evolução, eu teria que fazer basicamente a mesma coisa. Tomar consciência do estado atual que eu tenho, o que eu sei e o que eu preciso saber para alcançar o próximo nível. Eu comecei a ter esses insights, principalmente em Marabá, e depois eu fui desenvolvendo ele à medida dos anos. O Felipe aqui comentou que o curso desse cara aí foi uma virada de chave nos meus investimentos. Só tenho a agradecer. Hoje sou um viciado em fundos imobiliários, sempre estudando e aprimorando meus investimentos. Felipe, agradeço aí esse seu comentário. Realmente, a ideia do curso, a ideia da mentoria em si, não é só apenas um curso de investimentos, como muita gente acha. A parte que eu trago por fora, aqueles encontros ao vivo, as consultorias individuais, para realmente fazer essa virada de chave, para fazer essa virada de mentalidade que realmente muda o jogo. E não adianta eu ficar falando isso, então, quanto mais as pessoas que fazem a mentoria conseguem colocar isso, a importância da mudança de chave que elas têm na vida delas e da evolução que elas conseguem ter, tudo começa a ficar muito mais claro para as outras pessoas que querem ter essa mudança também de chave na vida delas. Agradeço aí o comentário, e a ideia da mentoria é justamente essa, poder trazer o crescimento que eu tive, tanto financeiro quanto outros tipos de crescimento, não só para mim, mas poder compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas principalmente mais próximas, e num segundo momento aquelas pessoas que a gente tenta alcançar dentro do possível. Então, inicialmente, né, se eu tratar assim, a primeira pessoa beneficiada com essa prosperidade fui eu, depois a minha família ao meu redor, e agora eu tô tentando levar isso para o maior número possível de pessoas. E tudo surgiu quando eu tomei consciência de que eu precisava crescer em termos de conhecimento financeiro nos investimentos, depois em termos de conhecimentos gerais em vários outros aspectos da minha vida,
E tudo começou a fazer sentido depois de um tempo. Entendeu? Os resultados que eu tinha em termos de investimento eram muito limitados, talvez a uma poupança. Eu já cheguei a ter um título de capitalização do Banco do Brasil lá em 2014. Consegui estudar um pouco, sair para títulos públicos, consegui estudar, sair para as ações, fundo de investimento imobiliário, depois sair para o exterior, diversifiquei a carteira, e isso, como efeito colateral positivo, me trouxe uma nova visão do mundo que favoreceu depois a transição de carreira, e esse vai ser um tema exclusivo de uma das lives que eu vou trazer nas próximas semanas. Aqui o Edson Diniz está comentando que todos os dias ele lembra que precisa investir, mas nunca colocou em prática. Edson, uma dica, cara, investimento é um assunto mais prático do que teórico. Você pode tentar estudar o quanto quiser, ler artigos, ver vídeos, ler livros, enfim, fazer diversos cursos que você realmente só vai aprender quando colocar em prática. Então, o meu conselho para você, vai dando uma olhada em todos os vídeos que eu vou postando aqui no meu Instagram, dá uma olhadinha no canal do YouTube. Ele está um pouco parado nessas últimas semanas, só que a ideia é continuar movimentando o máximo possível o canal e trazer mais conteúdo ainda para o canal, mas o que tem lá, poxa, para quem está começando, já vai dar uma base muito legal, e vai acompanhando essa sequência de lives que eu vou fazer a partir da semana que vem, que eu vou trazer muitos insights também para complementar todo o conteúdo que eu já trago diariamente aqui no Instagram. Beleza? Então essa que é a ideia. E por que essa série de lives vai acontecer? É pelo simples motivo porque quando eu cheguei em Marabá em 2019, eu tinha uma mentalidade, eu tinha uma forma de pensar. Depois disso, com alguns insights que eu fui absorvendo, eu mudei completamente a forma que eu tinha de pensar, e eu quero trazer como que eu penso hoje em dia. Então praticamente todas as lives vai ser o antes de como era quando eu era militar, o que eu fiz para mudar minha mentalidade, como que os investimentos diretamente influenciaram a essa troca de mentalidade, e como que eu penso hoje diferente como eu pensava lá em 2019, 2020, quando eu estava como capitão do exército. Então essa que é a ideia principal dessa sequência que eu vou fazer. E depois que eu trazer essa mudança de consequência, eu vou começar a trazer como vocês podem fazer dentro de um passo a passo para terem resultados parecidos, não em termos de resultados financeiros ou resultados, digamos assim, objetivos, mas para vocês começarem a colocar em prática uma possível mudança de mentalidade e, consequentemente, uma possível mudança de prosperidade na vida de vocês. Tá? E tudo tem a ver com a questão de conhecimento. Com o nível de conhecimento que vocês têm hoje, com o nível de conhecimento que vocês vão ter durante essa sequência de lives, e principalmente com o nível de conhecimento que vocês vão ter após essa sequência de lives. Eu gosto de falar, e eu sempre ressalto isso em todos os momentos praticamente, que a forma que eu tinha de pensar, o conhecimento que eu tinha, principalmente conhecimento técnico, conhecimento teórico que eu tinha em 2019, ele é muito menor, ele nem se compara ao nível de conhecimento que eu tinha em 2022, quando eu realizei a minha transição de carreira. Ou seja, nesses 3 anos, 2019, 2020, 2021 praticamente, foram 3 anos onde eu praticamente devorei livros, cursos, mentorias, comecei a trabalhar nas horas vagas, fim de semana, enfim, eu estava dando... Enfim, eu não sei descrever o quanto que eu investi em termos de conhecimento, em termos de horas práticas e horas trabalhadas para poder ter esse acúmulo de conhecimento que eu tive nesses 3 anos. E acabou que em 2022 o meu nível de conhecimento era muito acima do conhecimento que eu tinha em 2019. E eu posso afirmar tranquilamente, sem nenhum peso na consciência, que meu nível de conhecimento hoje, 2023, nem se compara com o nível de conhecimento que eu tinha em 2022, ou seja, há 1 ano atrás. Eu gosto de brincar bastante, eu comento bastante com quem está bem próximo de mim pessoalmente, que antes de 2019, principalmente, ali entre 2014 a 2019, foram 5 anos que eu vivi como oficial do Exército, e nesses 5 anos eu praticamente vivia o mesmo ano, um depois do outro. Então eu começava o ano com as mesmas atividades, mudava alguma coisa ou outra, mas não era tanta coisa, mudava um pouco a questão de responsabilidade, porque eu era promovido de aspirante para segundo tenente, depois para primeiro tenente, depois para capitão, só que o ano como um todo ele era muito parecido. 14, 2015, 2016, 2017, eu brinco que eu vivi um ano sempre parecido durante 5 anos. E acabou que depois que eu comecei a trabalhar de outra maneira, comecei a mudar minha mentalidade e comecei a prosperar mais em termos de conhecimento, isso contando a partir de 2020 principalmente,
eu comecei a viver 2 anos dentro de um ano. Eu falo isso bastante, que o que eu cresci em 2020, o que eu cresci em 2021, não se compara ao crescimento que eu tive de 2014 até 2019, por causa da dinâmica que eu estava tendo em relação a aperfeiçoamento, ou seja, absorção de conhecimento, absorção de conhecimento teórico e prático, tá? Quero deixar claro que não era só conhecimento teórico, eu estava praticando tudo aquilo que eu estava estudando, então isso com certeza foi o maior diferencial que eu tive em 2020 e 2021, e eu posso afirmar tranquilamente que em 2022 eu devo ter vivido o equivalente a uns 3 anos, vamos dizer assim, foi 3 anos que eu vivi em apenas um ano, em termos de aumentar ainda mais o nível de conhecimento, aumentar ainda mais o nível de trabalho e principalmente aumentar ainda mais a questão de prosperidade, não só em termos financeiros, mas em termos principalmente de conhecimento e de visualização de possíveis crescimentos aí para os próximos anos. Eu gosto de falar que o que eu vivi antigamente, que era 5 anos no mesmo ano, um após o outro, hoje eu vivo praticamente 3 a 4 anos em apenas um ano, pela diferença de mentalidade e principalmente pela diferença de trabalho que eu tenho que realizar hoje em dia. Tá? Então essa mudança de insight também eu vou trazer nessa próxima sequência de lives. O Felipe que comentou de novo, vamos ver aqui, ó, quem tiver a oportunidade de fazer o curso, o faça, recomendo. É um apanhado geral, seja renda fixa ou variável. Tenho certeza que conseguirão colocar tudo em prática e o principal, perder o receio de investir. Cara, muito obrigado de novo, Felipe, pelo seu comentário. E eu gosto sempre de falar que, na verdade, o que limita e impede que muita gente entre no mundo dos investimentos é o receio e é o medo de perder dinheiro. E que se essa pessoa tivesse alguém para pegar na mão dela, junto com o conhecimento, lógico, mas pegar na mão dela alguém com a prática e junto com ela fazer os primeiros investimentos, isso praticamente tira todo o peso das costas de quem está aprendendo. É justamente isso, para quem talvez não saiba, é o que eu ofereço justamente na minha mentoria. O que eu faço? Eu dou todo o embasamento teórico, dou todo o embasamento técnico mínimo, aquilo que a pessoa tem que saber, e depois que eu dou esse embasamento básico foi engraçado, né? Esse embasamento inicial, eu pego a pessoa junto comigo e a gente consegue fazer os primeiros investimentos para a pessoa entender que aquele bicho de 7 cabeças que ela acha que existe nos investimentos, na prática, não existe. E depois, a partir do momento que ela começa a entender como funciona, a gente começa a aprofundar o nível do conhecimento. Eu até faço nessa temática, porque se eu tento colocar todo o conhecimento antes, igual eu fazia às vezes em 2020 quando eu comecei, isso assustava as pessoas e acabava impedindo que elas entrassem aí para começar os seus primeiros investimentos. Por isso que eu mudei um pouco essa temática. Hoje é um nível bem básico, didático, resumido. Eu ensino o básico do básico e depois que a pessoa já está dentro, já está comprando as suas primeiras ações, os seus primeiros fundos imobiliários, começa a montar a sua carteira, aí a gente começa a aprofundar e deixa cada vez mais profissional e cada vez mais técnico, porque a pessoa já vai estar tendo aquele conhecimento que ela precisa ter. Tá? Então, isso é o que eu queria trazer nessa live de hoje, que vocês fiquem atentos a partir da semana que vem. A princípio, vou fazer 3 lives na semana que vem e durante o dia eu vou antecipando qual vai ser o assunto de cada uma das lives. E caso você não consiga acompanhar ao vivo, não se preocupe, porque eu vou estar depois salvando as lives aqui no meu perfil do Instagram e eu também vou estar colocando as lives no meu canal do YouTube. Então, para quem quiser revisar alguma live, assistir a live em uma velocidade mais acelerada, vai poder fazer isso tranquilamente. E lembrando que durante a semana eu vou estar colocando alguns trechos mais importantes aqui no Instagram para poder dar uma motivada no pessoal a ir lá assistir a live. Que quem assistir a live vai entender as viradas de chave, as viradas de mentalidade que eu tive em 2019 para 2022 e poder colocar em prática na sua vida para poder mudar os seus investimentos e, consequentemente, mudar todo a sua realidade financeira, e não só sua, mas da sua família e possivelmente de toda a sua descendência, né? Seus filhos, netos, todo mundo vai poder usufruir desse conhecimento que você vai conhecer. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido bem claro no que eu vou trazer a partir de semana que vem. E lembrando que a próxima live vai ser na segunda-feira, às 19 ou 20 horas. Eu vou confirmar ainda, mas eu vou estar avisando aqui. Tá ok? Então até mais. Obrigado aí pela parceria, obrigado pela participação e até a próxima.